E eu vi que as pessoas estavam olhando pra gente, mas não apenas olhando porque a gente estava conversando, tava olhando de julgamento mesmo, entendeu? No tipo, cara, fala mais baixo, entendeu? Jesus conhecia o coração daquela mulher, então Jesus sabia o objetivo que ela tinha ao fazer aquele pedido de curar a filha dela, né? Mas os judeus, eles não fizeram isso. Eles pegaram essa mensagem importante, esse dom que Deus nos deu e guardaram para eles. A gente perdeu o conceito de realmente do que nós devemos fazer aqui, que é justamente abrir as portas, abrir o coração para as pessoas de fora entrarem. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Estamos muito felizes por ter você conosco. E hoje eu estou com um convidado muito especial, modéstia à parte, que é o Lucas. Oi, gente, tudo bom? Para aqueles que não sabem, o Lucas é o meu irmão. Conte aí, Lucas, como é que você tá se sentindo em gravar o ManaCast comigo? Rapaz, essa é a primeira vez. Eu acredito que será muito emocionante. Olha, vocês estão vendo como ele é bom nas palavras. Eu acho que ele aprendeu um pouco com a irmã dele, hein? O que é que você acha disso? Eu acho que eu não aprendi, não. Vixe! Mas, gente, nós estamos muito felizes por ter você conosco, como eu já falei. Estou muito feliz em gravar com meu irmão também. É uma realização de um sonho. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial também. Você vai querer apresentar, Lucas? Eu vou apresentar ela aqui. Ela faz medicina. Ela fez, que ela já é formada, verdade. É verdade, eu errei. Ela já fez medicina na UAP e atualmente ela é médica. Estamos aqui com a Tayane. Oi! Gente, eu queria fazer um retrato público que eu gravei com a Tayane no segundo episódio, que já saiu pra vocês, e eu falei o tempo todo Tailane, só que não é Tailane, é Tayane, então me desculpa, Tayane. Imagina, gente, o prazer aqui estar com vocês novamente. E eu tava brincando com ela que ela conseguiu deixar o meu nome mais difícil ainda, tá? Mas tudo certo. Pois, e hoje a nossa lição ela é muito importante, porque ela fala sobre Jesus e uma mulher muito especial. Você quer comentar, Lucas? Essa é a mulher que era da Fenícia, onde a sua filha estava doente e ela foi procurar Jesus para curá-la. É mesmo. E, como o Lucas falou, ela era da Fenícia, ou seja, ela não fazia parte do povo judeu, né? E existia esse preconceito. Então, eu queria fazer uma pergunta pra você, Tayane. Você que fez faculdade na Argentina, como é que foi pra você se adaptar com essa cultura que é totalmente diferente da nossa, que é brasileira? Gente, adorei que ela pega assim, sabe? Nos mínimos detalhes. Gostei muito da pergunta. É um tema, assim, muito delicado, digamos assim, mas realmente, querendo ou não, quando você sai da sua cultura, quando você sai do seu próprio contexto, até no Brasil, né, quando você sai de uma região para outra, já existe esse preconceito e você imagina indo para um diferente país. E quando eu cheguei na Argentina, foi um choque no início cultural muito grande. E sempre me diziam que geralmente o brasileiro se juntava com o brasileiro. E eu pensava, mas não deve ser tão assim, gente, muito assim. Não é pouco, não, é muito assim. Porque eu acho que o brasileiro, o que eu percebi lá, pelo menos, né, obviamente não generalizando, mas o brasileiro, ele é mais expansivo, sabe? Tipo, tem uma energia mais realmente de pra cima, digamos assim, de já chegar e falando, entendeu? Sem um pouco mais de medo. E o argentino, ele é um estilo mais europeu. Então, ele foi colonizado, né? Também lá pela Europa. E eles realmente herdaram esse estilo e o jeito mais europeu. Então, eles são mais centrados, eles têm um pique um pouco mais conservador e tudo mais. E brasileiro é aquele, né, na explosão, no jeito. Então, realmente, quando a gente juntava, quando você escutava, por exemplo, gritos, você já sabia que aquilo dali era uma turma de brasileiro. Não misturava, entendeu? Geralmente, os argentinos ficavam julgando. Mas, assim, eu não senti preconceito, eu não senti essa parte da xenofobia, né? Eu, graças a Deus, não senti. As pessoas, os argentinos que eu tive contato e tudo mais, foram super tranquilos em relação a isso, mas realmente existe esse choque cultural e a gente percebe isso, né? E
Mas foi uma experiência diferente. É uma experiência diferente. Eu lembro de uma vez, por exemplo, a gente estava no restaurante e era uma turma grande, então assim, tava muita gente e a gente tava falando um pouco alto, talvez. E eu lembro que eu olhei assim, foi nos meus primeiros anos lá na Argentina, e eu olhei assim para os lados e eu vi que as pessoas estavam olhando pra gente, mas não apenas olhando porque a gente tava conversando, tava olhando de julgamento mesmo, entendeu? No tipo, cara, fala mais baixo, entendeu? Mas acontece, é de jeito mesmo. É verdade. E trazendo um pouco para a lição dessa semana, o que é que você pode comentar com a gente? Então, trazendo um pouco, como vocês muito bem falaram, a Fenícia, eles eram, o povo da Fenícia, né, era junto ali com o povo judeu. Eles faziam parte ali da mesma região ali de Canaã. Só que eles tiveram rumos diferentes, né? O povo judeu, eles tiveram uma sociedade mais voltada para o cristianismo, né? Eles introduziram a sociedade dessa forma. Já os fenícios, que também eram chamados de cananeus, eles foram mais para a área de comércio, né? Então, os judeus, eles tinham os fenícios ou os cananeus como pagãos, né? Impuros, eles também tinham um estilo diferente, eles eram politeístas, os judeus acreditavam, né, em Cristo, Messias e tudo mais. Então, existia realmente preconceito da parte dos judeus para com os cananeus, tanto na forma etnicamente falando, mas também os consideravam inferiores. Justamente essa diferença, né, que está comentando. E algo que eu achei interessante também é que ela falou que existia essa divisão nas culturas, na forma de crer, enfim. Só que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós percebemos que a missão do povo judeu era realmente essa: mostrar para as outras pessoas os lugares que estavam perto. Se você vai ver no mapa no tempo de Jesus, a Fenícia ela ficava ali perto da Galileia, né? Cafarnaum, enfim. Então a missão dos judeus era mostrar para o povo fenício o Deus que eles serviam e evangelizar essas pessoas, né? Mostrar o Deus de Israel, o Deus que fazia milagres, mas os judeus eles não fizeram isso. Eles pegaram essa mensagem importante, esse dom que Deus nos deu e guardaram para eles. E achavam que eles eram os melhores, os bambamães, só porque eles tinham essa mensagem e ignoraram toda a mensagem que Deus mandou para eles, que era realmente evangelizar os outros povos. Exatamente. Bom, Jesus ele tinha uma intenção muito clara ao falar daquele jeito com a mulher, porque Jesus queria chamar a atenção dos seus discípulos. Ele queria dar uma lição valiosa para os discípulos dele, porque Jesus conhecia o coração daquela mulher. Então Jesus sabia o objetivo que ela tinha ao fazer aquele pedido de curar a filha dela, né? Exatamente. A lição até comenta que Jesus foi intencionalmente por aquela região. Por quê? Porque justamente ele queria quebrar o padrão desse preconceito que não apenas os judeus, mas até os seus próprios discípulos tinham. Então Jesus intencionalmente passou por aquela região para que ele pudesse mostrar que o preconceito existia e que ele pudesse quebrar daquela forma, né, que ele quebrou. E justamente como você estava falando, que Jesus ele conhecia a intenção daquela mulher e sabia que ela estava vindo com sinceridade, né? Quando ela fez a pergunta e ela estava sendo sincera, e a forma de Cristo de responder, que foi um pouco até, parece que foi um pouco diferente do que estava acostumado, né? Mais gracioso o jeito dele, que a gente está acostumado a de ver nas curas dele, né? Foi um pouco mais ríspido, entre aspas, vamos dizer. Sim. Mas até a lição fala isso, que foi intencional no sentido porque Deus sabia o que estava fazendo. Ele sabia que aquilo não iria abalar a fé que aquela mulher tinha ao fazer aquela pergunta. Eu achei interessante também que aqui no meu resumo diz que essa mulher, ela chama Jesus
de Jesus, filho de Davi. Então, ela aceitava que ele realmente era o Messias, que ele veio para salvar o mundo. O Coisa que o reconhecimento, povo né? dele não aceitava. Coisa Exato. que os judeus o julgavam, né? Que os judeus achavam que ia vir um homem num cavalo branco que salvaria todo mundo, porque eles não queriam ser libertos do pecado. Eles só queriam ser libertos de Roma. Eles não aguentavam ser escravizados assim, né? Por Roma. E aí Jesus ele vem para mostrar que as pessoas que os judeus menos acreditavam que eram dignos daquela salvação é que estavam mais atentas ao Messias do que os próprios judeus. Exatamente. Do ponto de vista dos judeus naquele tempo, havia 3 razões, né? Comenta aqui na lição de terça. 3 razões para Jesus não dar atenção ao pedido daquela mulher. Ela era uma mulher, já tem uma discriminação. Ela era estrangeira, um preconceito, e pagã, também preconceituoso, o povo judeu, por essa parte. E o exemplo do cachorrinho que Jesus fez, né, foi uma ilustração apropriada para aquele momento. Mas a mulher usou essa expressão de cachorro a seu favor. Que podemos ver que ela falou que até os cachorrinhos merecem migalhas, né? Exatamente. Ela não se deixou abalar, né, por esse comentário. E é isso que a gente estava comentando antes, que Jesus sabia disso, que ela não iria se abalar por aquilo. E ela pegou isso, usou a seu favor, e isso demonstrou o tamanho da fé dela, né? Foi uma fé que foi humilde, porque ela teve que ter muita humildade e coragem. Porque imagina que você tá ali enfrentando uma multidão de pessoas que você sabe que não gosta de você. É verdade. Que você sabe que já te tratam, já olham para você com inferioridade. Então, só o ato dela ter ido falar com Jesus foi, assim, de grande bravura da parte dela. E outra parte do texto comenta também que Jesus, quando deu a resposta, por mais que pareça, assim, ríspida no primeiro momento, só em ele ter falado com ela, já demonstrou para ela que ele realmente era capaz, que ele realmente tinha amor, que ele realmente era compassivo, só porque ele falou com ela, justamente pelos motivos que você citou. Era mulher, era pagã, era estrangeira. Normalmente as pessoas nem olhavam para esse tipo, né, entre aspas, de pessoa, né, nem falava. Os líderes religiosos, se a mulher viesse falar com eles ignorariam, mandariam voltar, fariam qualquer coisa, ou nem sequer olharia para ela. Cristo falou com ela. E ali ela percebeu que ele realmente era aquilo que ela estava buscando, que era a cura, né? É verdade. E essa é uma lição que nós temos que tomar hoje também para nossa vida. Às vezes nós achamos que essa pessoa não merece a Cristo porque ela vive daquele Exato. jeito. Nós temos esse preconceito. Só que com a lição dessa semana, nós vemos que se nós realmente somos verdadeiros cristãos, somos verdadeiros seguidores de Cristo, na nossa vida não deve existir espaço para ter o preconceito, para exercer essa prática que é tão abominável aos olhos de Deus e que ele não fez isso aqui na Terra. Ele acolheu todas as pessoas e todas as culturas. Exato. Bom, na época que Jesus pregava, os preconceitos eram muito comuns, especialmente contra os não-judeus. A religião fenícia era baseada nos fenômenos e poder da natureza. Uhum. O povo adorava muito a deuses diferentes e tinha vários rituais e costumes pagãos. Essas extremas diferenças religiosas alimentavam a raiva dos judeus e intensificavam ainda mais o ódio e o preconceito entre os dois grupos. Os fenícios eram desprezados e considerados inferiores por muitos judeus. É exatamente isso que vocês estavam comentando. Nós somos diferentes, né? Nós vivemos em uma sociedade que é muito diferente. E o pecado de um não isenta o meu pecado, né? Só porque talvez o pecado de um seja aparente, seja visível, que eu seja melhor que ele, né? Na verdade, isso não existe. Ninguém é melhor que ninguém e ninguém é merecedor de algo. Isso é uma coisa também, talvez, estava muito erroneamente impregnada na cabeça dos judeus, porque eles pensavam que eles, por serem da forma que eles achavam que era melhor, não, porque nós adoramos a Deus, vocês adoram a natureza, os fenômenos, assim, politeístas, completamente errado.
E eles pensavam que só por ter o conhecimento, sem a prática, já era suficiente. Quando Cristo estava dizendo, não é apenas o conhecimento, é a prática. Vocês precisam demonstrar amor a todos, não apenas aqueles que vocês acham que já está ali no nicho, né? Já está fazendo certinho, eu vou demonstrar amor só às pessoas que estão aqui na igreja. O resto está lá fora e está tudo perdido. A gente perdeu o conceito de realmente do que nós devemos fazer aqui, que é justamente abrir as portas, abrir o coração para as pessoas de fora entrarem. Então, é realmente esse conceito que estava muito errado naquela época, mas eu acredito que também até na nossa geração agora, né? É verdade, gente. Infelizmente, o nosso Monacast está chegando ao fim, mas a nossa lição tem muito mais coisa para comentar. Se você não estudou, quando terminar esse podcast, você pode pegar a sua lição para estudar. E eu queria pedir para Tayane fazer uma oração pra gente para encerrarmos o Monacast. Certo, vamos orar então. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque nós conseguimos, através desta lição, entender que o Senhor abomina, Senhor, todo tipo e qualquer preconceito, que o Senhor veio para salvar a todos e não apenas uma minoria. Que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos abraçar a todos e querer testemunhar de Ti, não apenas para o que nós julgamos serem bons, mas para todos aqueles que precisam ouvir de Ti. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conceder essa sabedoria e livrar o nosso coração e a nossa mente de todo e qualquer preconceito. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Lucas, foi muito bom gravar com você. Foi muito bom gravar com você também, Tayane. Prazer todo meu. Nós aprendemos muito sobre a lição de hoje. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Curte o nosso podcast. E nos siga nas nossas redes sociais. O LBetim, que lá vai estar saindo por um monte de conteúdo. Um beijo, até o próximo episódio. E tchau! Tchau, gente!